A minha igreja é neopentecostal. É totalmente diferente. A nossa política, justamente de oferta, justamente de dinheiro, é totalmente diferente. Nós acreditamos na oferta que vem do coração e não daquela que você tem que dar, naquilo que você tem que fazer. Porque a gente vive pela graça e não mais pela lei. Então a gente respeita essas igrejas que vivem pela lei, que são os dizimistas. Mas a gente entende que quando Jesus veio, ele foi o cumprimento perfeito da lei. E você não vê Jesus cobrando 10%. Você vê Jesus falando assim: dê o que está no seu coração. Então, se esse é o ensinamento de Jesus, é isso que a gente tenta seguir dentro da nossa igreja. Entendeu? Qual é o nome da igreja de vocês? É Eucana. Eucana significa, porque é diferente. Nossa, Eucana, o que é isso? Eucana foi pai de Samuel. E quando Deus me deu esse nome, Eucana, eu não entendi, eu não sabia o que era, só soprou no meu ouvido, falou assim: você vai abrir um lugar, vai ser Eucana e tal. Você é a fundadora da igreja? Eu fundei a igreja junto com meu pai. Sério?